Graça e paz, boa noite a todos. Este que no momento vos fala é o pastor Rafael, da Igreja Batista Nacional Central de Jataí. Estamos aqui dando início a mais uma live. Você que nos acompanha, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa derramar a graça dele sobre a sua família. E é um prazer ter você conosco. Você que estará acompanhando essa live posteriormente, que Deus venha falar ao seu coração e você venha sentir a presença de Deus aí mesmo, da sua casa ou onde quer que você estiver. Estaremos falando nessa noite sobre tesouros. E o tema da mensagem é Vasos do Tesouro. Vamos estar lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz: Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do seu conhecimento, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, dono de toda glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano sobre a criação de Deus e sobre todas as coisas, nós invocamos o seu nome, o nome que é sobre todo nome, para que a glória do Senhor se revele diante dos nossos olhos, para que o seu Espírito seja o nosso condutor e aquele que nos traz a mensagem nessa noite. Espírito do Deus vivo, convence os pecadores dos seus pecados, da justiça e do juízo. Espírito de Deus, que ainda permanece com a igreja, fala com o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a segunda carta dele aos Coríntios. Paulo, o servo de Cristo,
Um homem que sabia muito bem o que era viver para Cristo. Mas antes de viver para Cristo, Paulo aprendeu a morrer para Cristo. De forma que Paulo vai dizer que na nossa vida, na vida do cristão, não apenas se manifesta a vida de Cristo, mas também da mesma forma, do mesmo modo que Cristo Jesus morreu, também nós cristãos morremos em Cristo, para que em Cristo possamos viver. E aqui ele vai dizer que nós, os cristãos, temos tesouros guardados dentro de nós. Ele vai dizer que nós somos vasos de barro. E a palavra original para tesouros é tesauro, do grego, e fala justamente daquilo que é valioso, daquilo que tem muito valor, daquilo que muitos desejam. Agora imagine eu e você o tesouro que Deus tem reservado dentro de nós. Nós guardamos a fé, nós guardamos o Evangelho que é a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter. Jesus Cristo é a maior riqueza que qualquer homem, ou qualquer mulher, ou qualquer pessoa pode ter. Mas vamos refletir juntos. As pessoas costumam guardar tesouros em cofres de ferro, em cofres de aço, trancados. Quando vamos às instituições financeiras, nós vemos toda aquela quantidade de dinheiro fechada, trancada em um cofre, cofres com portas eletrônicas, blindadas. Até mesmo aqueles homens que fazem os seus trabalhos carregando transportes de valores, todos esses carros são blindados, são de forma especial. Mas Deus, em sua infinita glória e para a glória do seu próprio nome, decidiu guardar tesouros eternos em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro que carregamos dentro de nós as riquezas do Evangelho, a riqueza da glória de Deus. E nós recebemos esse ministério da palavra através da graça do Senhor em nossas vidas. Por isso não desfalecemos, porque a força e a plenitude não depende de nós. Deus não está interessado na aparência exterior, mas sim naquilo que está dentro do nosso coração. Jesus Cristo disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus Cristo disse que nós devemos não ajuntar tesouros nessa terra, mas ajuntar tesouros nos céus, onde os ladrões não vão nos roubar, onde os ladrões não vão nos saquear, onde essa riqueza não sofrerá qualquer perigo de sofrer qualquer dano ou termos qualquer avaria, qualquer perda. E ele vai dizer que nós renunciamos todas as coisas que são escondidas pela desonestidade. Não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus como muitos têm feito. Muitos têm manipulado a palavra de Deus para atrair pessoas. Não usamos dessa astúcia, mas nós recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Pregamos o Evangelho, mostrando ao ser humano que ele deve arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. O ser humano deve arrepender-se dos seus pecados e buscar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
E através dessa palavra que é viva, que é eficaz, nós recomendamos a consciência de todas as pessoas. E o Evangelho é pregado a todas as pessoas. E Paulo diz que se o Evangelho está encoberto, está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não seja vista por essas pessoas. Então Paulo faz essa introdução antes de chegar na parte essencial desse texto. Deus escolheu vasos de barro para guardar os seus tesouros eternos. Eu vou repetir: Deus escolheu vasos de barro para guardar tesouros eternos. Esses vasos de barro, que são frágeis, somos eu e você. Por isso nós carregamos não a nossa força, porque um vaso de barro, ele é frágil. Um vaso de barro, ele não suporta uma queda. E quantas vezes nosso coração é quebrado na presença de Deus? Quantas vezes passamos por situações difíceis que Paulo vai falar, que nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então, o que você tem? Quais são as suas fragilidades? Quem sabe você tem dito para Deus: Senhor, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer essas dificuldades, essas adversidades que eu tenho passado. Eu não vou suportar, Senhor, essas aflições que eu tenho vivido. Mas Jesus diz, ou melhor, o apóstolo Paulo diz, que dentro de mim e de você existe um tesouro, a fé, que é mais preciosa do que o ouro dessa terra. Está guardada dentro de nós. A palavra do Evangelho está guardada dentro de nós. A palavra do Evangelho que é poderosa para nos salvar, que é poderosa para garantir a herança eterna que está guardada para nós. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você tem de mais precioso na sua vida? O que você tem de mais precioso no seu coração? Quem é a pessoa que está em primeiro lugar? Ou quais são as coisas que estão em primeiro lugar na sua vida? Então eu quero aqui destacar alguns pontos nessa mensagem. O primeiro ponto é que Jesus Cristo, Ele é a face de Jesus, como diz a palavra, ela reflete a glória de Deus. De maneira que se nós quisermos conhecer o Deus verdadeiro, precisamos olhar para Cristo. Nós vemos que no monte Moisés, ele pede a Deus o seguinte: mostra-me a tua face, eu quero ver a sua glória. E Deus diz a Moisés: nenhum homem pode ver a minha face e ficar vivo. Mas se olharmos para Cristo, nós veremos a glória do Deus invisível. Jesus Cristo é a maior riqueza que existe no universo. De modo que se eu e você temos Jesus em nossas vidas, nada nos falta, porque Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Jesus Cristo é suficiente para nos libertar. Jesus Cristo é suficiente para mudar a nossa vida. Jesus Cristo é suficiente para nos dar forças nos momentos de tribulações que passamos, nos momentos de angústia, nos momentos onde nós olhamos
para o lado, olhamos para o outro, mas a palavra diz que nós devemos olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Então Cristo Jesus é a revelação da glória de Deus. A face de Cristo resplandece a face do Criador. Jesus Cristo é a expressão exata do Deus vivo. O Deus que é misericordioso, o Deus que é benevolente, o Deus que perdoa pecados, o Deus que justifica o pecador, o Deus que aperfeiçoa a cada dia mais a vida daqueles que consagraram suas vidas a Ele. Jesus Cristo é a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter em sua vida. A garantia da nossa salvação. Jesus Cristo, por que Deus se preocuparia conosco, pessoas tão frágeis? Paulo vai dizer que Deus fez isso para que a glória e a plenitude fosse somente dele. A glória da nossa vida é de Deus. Se existe alguma coisa boa dentro de nós, isso vem de Deus. Porque em nós mesmos, em nossa própria natureza, não temos nada de bom. Então, guardamos esses tesouros dentro de nós, mesmo com tanta fragilidade. Deus confiou a você a fé. Deus confiou a você o Evangelho. Você que está ouvindo o Evangelho nessa noite, você que está aqui presente e você que vai nos acompanhar nessa live, Jesus Cristo é a riqueza que pode existir dentro de nós. E como eu disse anteriormente, as pessoas costumam guardar riquezas em cofres fortes, com senhas bem seguras, mas Deus escolheu guardar tesouros eternos em vasos de barro. Deus escolheu fazer isso para mostrar que nós somos dependentes dele. Todo vaso ele é trabalhado por uma pessoa que é chamada de oleiro, e aquela pessoa que dá forma ao vaso segundo a sua vontade. Assim Deus trabalha na nossa vida da forma que Deus quer. Assim Deus molda o nosso coração, assim Deus molda as nossas mentes conforme a vontade dele. Mas para que a obra de Deus seja feita em nossas vidas, nós precisamos, assim como aquele barro que está nas mãos do oleiro, nós precisamos nos entregar. Aquele barro ele não tem vontade própria. Veja que assim como o oleiro pega aquele barro não reclama se o oleiro fala e decide fazer ele um vaso mais comprido, ou um vaso mais achatado, ou um vaso pequeno, ou um vaso maior. Então, da mesma forma, nós devemos aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida da forma que Deus quer. Amém? Então, glória a Deus. Então, esse é o primeiro ponto, que Jesus Cristo é a face de Jesus, resplandece a glória de Deus. O segundo ponto é que, apesar das nossas fraquezas, Ele jamais nos abandona. O versículo 8 diz: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Algo interessante que há no cristianismo é que Deus pega esse paradoxo de vida e morte, que para que possamos viver para Cristo, nós devemos morrer para nós mesmos.
Nós devemos morrer para as nossas vontades, nós devemos morrer para o mundo, abandonar as coisas deste mundo. E aqui a Bíblia está falando que ser cristão não é fácil, porque nós vamos passar, olha só o que fala, nós vamos passar por tribulações. No versículo 8 fala, nós somos atribulados por todo lado. Um dos sentidos da palavra atribulado é ser espremido. O significado original de atribulado é ser espremido. Assim como Jesus ali no Getsemane, ele foi espremido por Deus. Assim o cristão, de certa forma, é espremido, para que, quando nós somos espremidos, a essência venha sair de nós. Observe que é da mesma forma quando você pega, vamos usar a expressão, quando as pessoas vão fabricar o óleo da oliva, eles pegam aquela fruta e levam ela para a prensa, para que aquela fruta seja espremida. Isso quer dizer que vai ser nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós vamos dar glória a Deus. Vai ser nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, nos momentos de adversidade que nós mais veremos o manifestar de Deus na nossa vida. Que nós mais veremos a mão de Deus e Ele dizendo: meu filho, minha filha, eu não te abandonei. Ainda que você esteja passando por uma tribulação, Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, mas tenham fé e coragem, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também venceremos. E a Bíblia continua dizendo que não só passamos por tribulações, mas também passamos por angústias, momentos de tristeza da nossa alma. E às vezes passamos noites até sem dormir, preocupados com o que pode acontecer. Uma notícia ruim de um parente que está enfermo, a perda de um emprego. Enquanto estivermos neste mundo, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, estaremos sujeitos a passar por todo tipo de dificuldade. Mas a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Ele está conosco. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como também não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, para que juntamente com Cristo nós tenhamos vida. E não somos só também angustiados, mas ficamos perplexos, preocupados, mas não ficamos desesperados, porque nós temos uma esperança. E a esperança da nossa vida é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia também fala que nós passamos por perseguições. O cristão, a Bíblia diz, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus vai permitir que nós passemos pela fornalha de fogo, mas Ele vai estar na fornalha de fogo. Deus vai permitir que nós venhamos até passar pela cova do leão, mas Deus vai fechar a boca do leão na cova do leão, e Ele estará na cova do leão. Passaremos até pela pandemia, passaremos até pela pandemia do coronavírus, mas Deus sempre estará conosco. Mas o que devemos levar em mente, ter em mente em nossa consciência, é que onde quer que eu e você estiver,
vamos carregar em nosso corpo o morrer de Cristo. Da mesma forma que Cristo foi crucificado na cruz, nós devemos estar crucificados juntamente com Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A vida do cristão é pela fé. Se ele está na adversidade, ele passa pela dificuldade pela fé, porque o crente depende de Deus. A fé, ela enxerga o invisível. A fé, ela não vê o impossível. A fé, ela vê a Deus. A nossa fé vê a Deus. A fé vê aquilo que as pessoas não veem. Os olhos naturais veem a dificuldade, mas a fé vê o Deus que está acima de todas as coisas. Como disse o nosso amigo, nosso irmão Leonardo Rebenhill, ele disse que a fé ri das impossibilidades, porque não há impossíveis para Deus. Não existe nada difícil demais para Deus. Então aqui nós vimos o segundo ponto, que não importa onde passarmos, o Senhor estará conosco. E no terceiro ponto dessa mensagem, eu quero dizer que nós anseiamos para que a vida de Cristo se manifeste de forma plena em nossa vida. A Bíblia diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada nesse corpo. A vontade de Deus é que mesmo nessa terra nós vivamos como Jesus viveu. Isso nos faz uma pergunta: em nosso lugar, o que faria Jesus? Tem até um filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu e no seu lugar, de que forma Jesus viveria? Por que falo isso? Porque Paulo vai continuar dizendo, versículo 16: por causa disso nós não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vai nos ressuscitar. Jesus Cristo realmente ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. E breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E a Bíblia vai continuar dizendo que nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera para nós um extraordinário peso eterno de glória. As nossas dificuldades nessa terra são passageiras, as nossas lutas nessa terra são passageiras, mas a palavra diz que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia Ele vai tirar toda a tristeza do nosso coração. Um dia Ele vai acabar com a morte. Um dia Deus não vai permitir mais que qualquer tipo de opressão venha sobre o seu povo. Essa é a esperança do cristão, de que naquele grande dia eu e você estejamos na presença de Deus para sempre. Mesmo que Paulo vai dizer na frente, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Não coloque a sua fé naquilo que você está vendo. Coloque a sua fé na palavra de Deus, que você vai ver o impossível, você vai ver o invisível, e você verá o manifestar da glória de Deus na sua vida.
Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a fonte da vida do cristão. Jesus Cristo é o centro da vida do cristão. Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também dos gentios. Então, que fique essa palavra no seu coração. Nós vimos que Deus escolheu guardar tesouros eternos em vasos de barro. Nós vimos que o Senhor Jesus, a face de Cristo, reflete a glória de Deus. Nós vimos que não importa a dificuldade que passarmos, o Senhor sempre estará conosco. E nós também vimos que em nossa vida nós carregamos, mesmo que seja a morte de Cristo, mas a vida de Cristo se revela em nosso corpo mortal. Amém? Então que fique essa palavra para a sua vida. Não importa o que você estiver passando, como nós vimos aqui, muitas dificuldades, mas tenha fé em Deus, que tudo isso vai passar, mas somente a palavra de Deus é eterna. Você recebe essa palavra nessa noite no seu coração? Se você crê, diz amém. Amém. Então glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Você que irá acompanhar essa live, que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter trazido consolação para o seu coração nesses dias tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém.